Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Esse é o Renato Brandão Live. Hoje uma edição super especial, segunda parte de uma série de 3 partes sobre prevenção contra acidentes, principalmente para quem está aqui no Japão. Mas, na verdade, são dicas que valem para todo mundo. O Renato Brandão é transmitido ao mesmo tempo no Brasil e a gente nunca está assim, totalmente livre de inundações, por exemplo, no Brasil. Então, acho que muitas dicas que a gente está dando, assim, especificamente para o pessoal que mora no Japão, também são úteis para as pessoas em qualquer parte do mundo, né? O Renato Brandão Live vai ao ar todos os sábados, às 9 da noite, no horário do Japão. Isso são 9 da manhã no Brasil, meio-dia, 11 da manhã em Portugal e no Reino Unido, e meio-dia em outros países da Europa. A gente sempre tem muita participação de pessoas que falam português e assistem a gente. A gente também tem uma live em inglês uma vez por mês, e a gente está aqui no site do Japão aqui, que fica no Facebook, mas vocês podem depois conferir também pelo site Pai d'Égua Online, que é o site do Lincoln Saito, que está lá em Belém do Pará. E todas as lives ficam gravadas lá. Vocês, por favor, entrem e assistam, principalmente essas que são sobre que são pontos de referência, né, que são informações que não caducam, né, digamos assim. Então vocês podem entrar e continuar se informando, e também no YouTube e pelo Spotify também, se vocês gostam de escutar só o áudio, também dá para escutar como um podcast, tá bom? Bom, hoje a gente, na segunda parte, o nosso principal foco vão ser os deslizamentos e as inundações, né, que são fatores importantíssimos, porque a gente está vendo uma mudança nesses fatores aqui no Japão. Inclusive, uma das nossas convidadas de hoje falou uma coisa bem interessante, que eles até ouviram, né, o anúncio que o governo japonês faz, esses anúncios nas cidades, né, pedindo para tomar cuidado e tudo, mas não levaram muito a sério porque pensaram que fosse só mais uma chuva de verão. Mas acontece que essas chuvas, esses dilúvios que a gente tem aqui no Japão, bem como os tufões, né, que são furacões, a gente chama de tufões aqui na Ásia, estão aumentando, né? A gente não sabe, não pode dizer 100% que tem a ver com o aquecimento global, mas muito provavelmente, porque a gente está vendo uma mudança climática no mundo inteiro, né? E esse aumento está pegando muita gente desprevenida, principalmente os japoneses, claro, mas também os brasileiros. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente se a gente mora perto de rio, perto de encostas, né, que pode haver deslizamento. A gente tem que ficar sempre alerta, e hoje a gente vai bater nessa tecla. Mas também nós vamos falar sobre outros assuntos, como os terremotos, e fazer uma espécie de revisão das coisas que a gente precisa fazer para se precaver contra esses desastres. Eu vou chamar os nossos convidados daqui a pouquinho, mas antes eu não posso deixar de falar uma coisa muito importante, que seria um desrespeito. A gente vai falar de salvar vidas aqui no Japão, vidas de brasileiros, principalmente o nosso principal foco, mas a gente não pode deixar de mencionar que nessa semana no Brasil a gente infelizmente atingiu a marca muito triste dos mais de 250 mil mortos com a Covid, né? Um número terrível, assustador. O número diário de mortes em um dia chegou a 1.582, foi um novo recorde, né? O Miguel Nicoleles, que é um neurocientista, todo mundo deve estar vendo essa notícia, ele está fazendo um alerta muito importante que o Brasil pode entrar em colapso se a gente não tiver um lockdown de 21 dias, né? Como a gente sabe no Brasil, na nossa realidade, uma coisa quase impossível, porque, como a gente sabe, muita gente que trabalha principalmente na economia informal não tem como parar de trabalhar, né? E a gente não tem também o auxílio que precisaria ter, né, para poder fazer um lockdown como a gente teve aqui no Japão e em outros países. Então a situação está realmente muito difícil. A gente que é brasileiro e mora fora está numa situação bem embaraçosa, né, porque a gente vê as notícias. Hoje mesmo saiu também uma notícia relacionada ao Brasil na BBC, que é sobre a venda, né, da floresta amazônica pela internet, né, sites como o Facebook estão vendendo a Amazônia. Quer dizer, isso tudo está relacionado, né, a esse momento que a gente está vivendo, e que está ligado com essa questão, né, dos desastres, né, porque se o nosso governo está parcialmente responsável por não fazer o que deveria fazer contra o aquecimento global, né, tomar as medidas que precisaria tomar, proteger a Amazônia, proteger os indígenas, todas essas coisas que estão acontecendo nesse governo estão contribuindo direto ou indiretamente para a nossa situação aqui no Japão, né? Então a gente precisa lembrar disso, mas em primeiro lugar os meus pêsames a todas as pessoas que
perderam parentes. A gente antes falava assim, não conheço ninguém, né, que teve. Agora, assim, conhece alguém que não teve, né, lá no Brasil, porque tanta gente tantos amigos que a gente tem, que a gente conhece, pegaram o vírus ou chegaram a morrer. Uma situação muito difícil que a gente não... Eu sei que é chato, ninguém mais aguenta falar desse assunto, mas eu achei que hoje, principalmente, seria um desrespeito a gente falar em salvar vidas de brasileiros, sem falar nos 250 mil mortos no Brasil. A gente fala em números, né, parece nada, mas 250 mil são 11 vezes mais mortos do que o pior desastre que teve no Japão, que foi o 11 de março, quando morreram cerca de 20 mil pessoas. Bom, morreram ou ficaram desaparecidas 20 mil pessoas, né? Então, se a gente faz a conta aí, são 11 vezes mais pessoas morreram nesse ano no Brasil. Também são mais mortos do que o total de Hiroshima e Nagasaki juntos, né, nesse ano. E também o número 250 mil é mais do que a nossa atual comunidade brasileira no Japão. Só para vocês colocarem em perspectiva o que significam esses números no Brasil. Mas o nosso assunto hoje não é esse, o nosso assunto hoje é a prevenção de desastres, então, sem falar muito mais sobre esse assunto, porque é um assunto que a gente talvez vai abordar mais para frente, eu gostaria de chamar os nossos queridos convidados. Eu estou muito honrado com a presença de gente muito boa hoje no nosso programa. Boa noite a vocês. Oi, boa noite. Boa noite, prazer. Então eu vou apresentar aqui pela ordem que vocês estão vendo na tela. Em primeiro lugar, o Yogo Toshiki-san, que trabalhou no Brasil, atualmente ele atua como policial na província de Aichi. Então ele vai dar informações muito importantes sobre o ponto de vista da polícia, né? Boa noite. Boa noite. Em seguida nós temos a psicóloga, a doutora Neuza Emiko Miyata. Boa noite, Neuza. Boa noite, tudo bem? Um prazer e uma honra estar aqui com você, porque eu lembro que você foi uma das fundadoras, né, do Disque Saúde, que infelizmente não existe mais, mas que ajudou muitos brasileiros com apoio psicológico aqui no Japão, né? E você mora em Kumamoto, né, que foi uma região que a gente teve um grande terremoto. E você mandou fotos ótimas para a gente, que a gente vai compartilhar daqui a pouco, e aí você vai poder explicar para a gente, por favor. Ok. E a Rose Hirose, que lá em Hiroshima, que também mandou umas fotos super interessantes, vai falar sobre a experiência, né, de ver a enchente, que ela mandou umas fotos que ela mesma tirou, como que é essa inundação super rápida, né, que acontece aqui no Japão, e falar sobre a experiência dela. Boa noite, Rose. A gente está com um probleminha com a linha da Rose, que ela está lá em Hiroshima, mas acho que ela está ouvindo a gente. Em seguida, com muita honra, eu gostaria de apresentar o Ney Bittencourt, que é o nosso cônsul-geral em Nagoya. Boa noite, Ney. Boa noite. A honra é minha estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa. Nós que agradecemos. Vai ser um prazer e uma honra a gente poder ter informações do consulado brasileiro, né? Porque na hora do desespero, eu acho que os brasileiros sempre gostam de saber que existe aí um apoio também do nosso país, né? E o Nelson Toyomura. Boa noite, Nelson. Boa noite. O Nelson está lá em Yokohama, ele já esteve com a gente semana passada, foi um grande êxito a participação dele na semana passada, as pessoas gostaram muito. E eu gostaria de agradecer também a todo mundo que está assistindo a gente. Por favor, enviem perguntas e prestem atenção e continuem divulgando também, porque essas informações são muito úteis e, como eu disse, elas vão ficar aqui na internet, por isso se vocês puderem avisar os seus amigos agora que está passando isso, para eles assistirem ao vivo, porque é mais legal, ou então depois divulgarem entre os seus amigos, tá bom? Então, olha, eu já estou vendo que tem muita gente aqui participando, Edson da Silva, Tata Santana, boa noite, Maria Cristina Antunes de Londres, 250 mil, muito triste, o pessoal já está reagindo, Duílio Aparecido, tem muita, Érica Ishikawa, aqui de Tóquio. Então, olha, muito obrigado, continuem. Eu vou dar uma olhadinha aqui, mas eu não vou ter muito tempo hoje para a gente ficar vendo as perguntas, mas, por favor, mandem essas perguntas na medida do possível. O Lincoln também, que está lá em Belém, vai ajudar a gente colocando perguntas para os nossos convidados. Então, eu gostaria de começar pelo policial Yogo-san. Primeiro, assim, por que o senhor fala português, né? E para nós é muito importante, né, ter um policial que fala português. E como que é o seu trabalho com a comunidade brasileira aí em Nagoya? Primeiramente, eu
comecei a estudar português quando eu era colegial. Não, na verdade, comecei a estudar na universidade, né? Estudei na Universidade de Sofia, onde o Renato está dando aula. Certo? Sim, eu dou aula lá. Quando eu era colegial, já tinha dado o Brasil, na minha região, Nagoya, né? Aí eu quis estudar português. E depois que entrei na polícia, eu tive chance de trabalhar no Consulado-Geral do Rio de Janeiro. Então, eu morei lá no Brasil por 3 anos. Por isso, eu falo português um pouco, né? Fala muito bem, né? Muito simpático também, muito simpático. Então, vamos começar assim, né, sobre esse ponto de vista. Assim, qual que é a preparação que o senhor vê como policial assim, mais importante para os brasileiros que moram no Japão? E talvez assim, uma preparação que muitos brasileiros talvez não tenham, né? Qual é o conselho que o senhor dá para os brasileiros se prepararem? O preparativo para a inundação, deslizamento, não tem muita diferença com o preparativo para a terremoto, né? Preparar e ter bastante informação, desde normalmente. Isso é muito importante. Por exemplo, preparar-se ao kit de emergência, isso é muito importante. Mas além de kit, aconselho estocar alimentos, né, desde normalmente. E que não sempre né, a gente vai para refúgio. Nos maiores casos, nós permanecemos em casa. E aí, muitas vezes, não chega comida, né? E às vezes, para luz, eletricidade, gás, água. Então, precisa se preparar para essa ocasião. Então, é melhor ter mais alimento, né? Que pode durar mais tempo do que comida comum. Por exemplo, como macarrão, ramen, curry rice também pode ser. E também pode ser como feijoada enlatada, né? Sim. Especialmente quando sofre desastre, né? Fica triste. Então, é melhor comer algo que vocês gostam, eu acho. Sim. Tá bom. E assim, como é que o brasileiro faz para descobrir onde que fica a área de evacuação, a área de refúgio perto da sua casa, se ele não souber? Porque eu sei que tem muitos brasileiros que chegaram há pouco tempo, ainda não estão familiarizados, né? Onde ele pode obter essa informação? Sim. Melhor seria consultar na prefeitura. Certo. E agora, né? Hoje em dia, acho que qualquer prefeitura ou governo da província tem informação em idiomas estrangeiros. Né? Por exemplo, semana passada, o Shima-san, do consulado, né, falou que tem informação na página, site do consulado. Aqui eu tenho, né, papel imprimido. Sim. Aqui tem, né, informações que o governo japonês fizeram, né, fez. Eu acho que o Lincoln pode colocar na tela para a gente alguma dessas informações desses sites. Esse aí é um deles, né? Aqui é do Consulado-Geral de Nagoya, né? Ah, sim, isso é do Consulado-Geral. Não é do Japão, é do Consulado do Brasil. Tá bom. Então, a última vez, alguma pessoa, né, comentou que melhor seria o consulado preparar ou conectar essa informação. Mas o consulado está fazendo isso, né? Sim. E mesmo que não encontre aqui, basta procurar na internet, colocando o desastre, né, prevenção, e mais o nome da cidade, o nome da província onde você mora. Então, dá para encontrar alguma informação. Né? Tem um monte de informação traduzida para... Muito obrigado. E já que Exato. E a gente vai colocar, para quem está assistindo a gente agora e quer mais informações, além desses sites que estão aí, toda essa informação, o Milton Muranaga já nos informou que vai deixar à disposição de todos vocês no site do Japão Aqui, também vai para o site Pai d'Égua Online. Então, por favor, depois a gente tem, né, não tem muito tempo para entrar em muitos detalhes agora, mas essas informações vão ficar nesses sites e vocês podem acessar a qualquer momento. Inclusive, recomendo que vocês acessem, principalmente, por exemplo, como fazer o kit terremoto, que como o Sogo-san falou, o Yogo-san falou, é o mesmo kit, né, que a gente precisa para o terremoto, mas para deslizamentos também e para áreas onde podem ter inundações, né? E outras informações em português, como vocês podem ver nesses sites, tá bom? Já que a gente está falando do consulado, então deixa eu falar já diretamente com o cônsul, né? Cônsul Ney.
como é que o consulado ajuda a gente? E na semana passada a gente teve um funcionário, né, do consulado aqui com a gente, que foi o Ken Shima, né? Mas falando diretamente com o cônsul-geral de Nagoya, quais são as informações que o senhor pode dar para a nossa comunidade? Bom, em primeiro lugar, como o policial Toshigi-san falou, nós temos algumas informações no nosso site. Inclusive, lá tem links para outros sites que serão mais completos. A nossa informação é muito básica. Temos também até o kit de emergência, o que deve conter o kit, porque nós temos o kit de emergência no consulado. Sim. Então, agora, a nossa principal preocupação, no caso da ocorrência de um desastre envolvendo brasileiros, ou um desastre grande, é primeiro tentar entrar em contato com a região, saber na região onde ocorreu, para saber se houve algum brasileiro envolvido. Então, nós temos que estabelecer uma rede de comunicação. Obviamente, o primeiro contato seria com as autoridades japonesas, de saída, para saber se eles têm notícia de algum brasileiro entre os estrangeiros possíveis afetados por um desastre. E a outra forma é entrar em contato direto com a comunidade. E para isso nós tentamos criar uma rede de comunicação, tendo brasileiros que seriam pontos de contato do consulado em todas as áreas da nossa jurisdição. Exatamente. Então, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque é importante para muitos brasileiros, talvez, que não saibam. A gente tem 3 consulados no Japão, né, que são o de Tóquio, né, junto com a embaixada, a gente tem a embaixada e o consulado em Tóquio, onde o senhor está aqui em Nagoya, e o de Hamamatsu, né? Mas para pessoas que moram fora, né, como é que elas podem saber quem que é o contato delas com o consulado, como nessa rede que o senhor está falando? Como é que faz para se informar sobre isso, para se você está numa região que não tem um consulado? Nós vamos tentar entrar em contato com elas. Aliás, a doutora Neuza foi convidada e foi contactada para ser um dos nossos contatos. Quando houve um deslizamento de terra, eu pessoalmente liguei para ela, tentamos falar com ela para saber se ela tinha conhecimento de alguma coisa, de alguma situação ruim. Ela nos deu as informações, felizmente não havia nada demais, não tinha acontecido nada. Mas nós temos outros canais. Através do Conselho de Cidadãos, cada um dos membros do Conselho, hoje em dia são mais 10 membros do Conselho, eles têm vários contatos. Então nós temos que criar uma cadeia de comunicação para tentar saber o que está acontecendo no lugar. E eu digo isso não é fácil, porque, viu, para vocês, muitas vezes a calamidade tem como consequência o colapso das comunicações. Exatamente. Quando é um terremoto, os telefones, as redes de telefonia celular podem ser afetadas porque as torres caem, os fios caem, as comunicações são interrompidas. Sim. Então é muito importante poder ter canais de comunicação por pessoas. Saber. Aliás, uma das recomendações que eu me juntaria a tudo que o policial, o nosso amigo Toshigi falou, é muito importante ter telefones à mão, cuidar sempre dos telefones, Sim. ter bateria carregada, se possível ter um carregador também carregado para numa emergência não ficar... E agora alguém falou na semana passada, né? Eu acho que foi o Nelson falou na semana passada que a gente tem um carregador que é com energia solar aqui no Japão, né? Que é muito útil, vale a pena investir, né? Porque aí mesmo se você não tiver acesso a um ponto de energia. Senhor cônsul, chegou uma pergunta interessante aqui da Maria Cristina Antunes. Esse kit está disponível no consulado para qualquer brasileiro na cidade afetada? Acho que não é bem assim, né? Como é que funciona a história do kit? Não. Nós temos no nosso site, nós temos a informação sobre o que deve ter no kit. Cada um tem que fazer o seu, né, na verdade. Kit, porque o kit tem que ter certos conteúdos muito específicos. As autoridades japonesas
tem um receituário do que deve constar no kit. Nós estamos dando essa informação na nossa página. Entendi. Infelizmente, não podemos dar o kit para todo mundo. Aliás, na minha jurisdição, somente temos 220 mil brasileiros. Pois é. Então, não haveria como distribuir kit para todo mundo. Exatamente, Mas, não dá. nós temos o nosso kit. Né? E isso, aliás, é outra coisa interessante. Nós também, em Nagoya, estamos numa área de risco. Há um potencial de terremoto em Nagoya, em Haiti, muito grande. E de tsunami, inclusive, né? Então, nós temos que viver na assistência aos brasileiros em outras áreas, mas também, quando é na nossa área, a nossa primeira ação não é só com os brasileiros, é conosco mesmo. Sim. Nós temos que organizar, nós temos que ter uma rede de comunicação entre os funcionários do consulado para criar um grupo de trabalho, saber se o consulado está ativo no caso de um terremoto, ou se vai ter que ser na casa de alguém, na minha casa, para criar um grupo de trabalho e, a partir daí, começar a trabalhar para entrar em contato com a comunidade e fazer um levantamento do que está acontecendo. Um papel importante que eu quero lembrar também que nós temos, além da informação, da divulgação, do que nós temos no site, uma coisa muito importante também, o consulado é capaz de montar grupos de trabalho de emergência. Eu me lembro bem no caso do terremoto de Kobe, porque eu cheguei aqui na minha primeira temporada de Japão, poucos anos depois do terremoto. Sim. E aquilo foi uma calamidade tremenda. Kobe estava num estado de inclusive, guerra. Na semana passada, esse foi o tema, né, da nossa live. Para quem não viu na semana passada, vale a pena entrar aí no site, procurar, porque tem imagens, né, muito assustadoras e muitos conselhos, inclusive do Nelson, que está aqui com a gente. Senhor, a gente vai voltar a falar com o senhor daqui um minutinho. Deixa eu só interromper só um pouquinho, porque eu quero passar... porque a gente tem pouco tempo, né? Infelizmente uma hora vai passar voando e o senhor tem muitas informações muito importantes, mas eu gostaria de falar com a doutora Neuza Emiko Miyata. Neuza, você ajudou bastante e você falou sobre uma coisa importante que toca nesse assunto, por isso que eu lembrei agora da responsabilidade pessoal, mas você falou de uma coisa muito interessante que foi a ajuda da comunidade brasileira, né? Quer dizer, as pessoas que já estão aqui há algum tempo, que se mobilizaram, inclusive gente que tem até uma foto aí, né, Lincoln, do nosso colega que tirou o dia de folga para dirigir a van, né, com as arrecadações, né? Você pode falar um pouco sobre ele e sobre as iniciativas, né, que você presenciou, isso no terremoto de Kumamoto, né, que foi um terremoto terrível também. Foram 2 terremotos, ambos de magnitude 7, muito forte. Parece que foi o maior terremoto com epicentro em terra no Japão. Puxa. Os outros todos grandes o epicentro foi no mar, né? E esse daqui de Kumamoto foi em terra. Deixa eu só interromper para quem está um pouco distraído com o periquito. Esse é o Pitian que está no ombro da Neuza. É o bichinho de estimação dela, muito lindinho. A gente adotou ele veio parar aqui na varanda. Nós adotamos ele. Muito lindo o Pitian, mas desculpa interromper, mas acho que o pessoal deve estar pensando, nossa, deve estar curioso, né? Será que é uma joia, né? Um brinco? Então, gente, foram 2 terremotos bem fortes, né? O primeiro foi no dia 14 de abril de 2016, às 21h30, mais ou menos. E o segundo, um dia depois, praticamente um dia depois, foi no dia 16 de madrugada, dia 16 de abril de 2016, que foi 1h25. Essas fotos são suas, né, de Kumamoto, aí o muro caído, né? Gente, mas vocês não têm noção do que é um terremoto de magnitude 7. Tudo que a gente aprende, né, procura um lugar seguro, vá para debaixo da mesa, você não consegue sequer levantar. No segundo terremoto, que foi o principal, eu estava dormindo e eu fui praticamente jogada da cama. Puxa vida, então, olha só. Muito forte. Esse é um templo que desabou, que estava na base do castelo de Kumamoto. O templo desabou e a parede atrás que vocês veem de pedra faz parte da parede do castelo.
que também inclusive, se puder mostrar a foto do castelo, foi uma coisa muito triste, porque é um castelo histórico, né? Ele está ainda sob restauração, inclusive o processo de restauração é inédito, né? Eles estão fazendo umas técnicas novas, porque ele ficou praticamente suspenso, né? Assim, ele está ainda em risco, né, de colapso, né? Aí dá para ver bem, tá vendo a parte de baixo que caiu, né? E como é que foi? Você tinha uma pergunta um pouco assim discreta que eu fiz a semana passada para os nossos convidados também, mas você tinha a sua bolsa, o seu kit de emergência em dia? Tinha. Puxa vida, olha aí, um exemplo. O meu marido é médico da Cruz Vermelha e ele é chefe do Departamento de Ajuda Internacional, então ele esteve em quase todos os grandes terremotos do mundo. E infelizmente a gente tem um kit aqui. Depois chequem direitinho lá no site do consulado, tá? Mas tem alguns locais que vendem já o kit pronto. Sim. Né? Mas assim, é sempre importante ter rádio, lanterna, papel higiênico, estocado, água. Isso. A Érica Ishikawa contribuiu aqui, uma brasileira que assiste a nossa live, ela contribuiu dizendo que ela tem o carregador, né? Ela tem o carregador solar e sai mais ou menos 4.000 ienes, para vocês saberem mais ou menos o preço, né? Mas vale a pena investir, né? Eu queria também falar sobre, assim, o que você acha que mais faz falta quando você estava, assim, né? Você chegou aí para um abrigo? Não. Para vocês terem uma ideia, mais de 180 mil pessoas foram para abrigos, perderam casas, as casas foram parcialmente destruídas ou totalmente destruídas. Eu tenho alguns números aqui interessantes. Foram 50 mortes, um número até reduzido, né, pelo tamanho dos terremotos, mas 223 mortes relacionadas com o terremoto. Então, pessoas feridas durante o terremoto que vieram a falecer mais tarde foram contabilizadas nesse número, 223. Sim. Então, foram 273 mortes ao todo. Puxa vida. Isso. O que você acha que mais faz falta, assim, que as pessoas, por exemplo, quando a gente chega num abrigo, por exemplo, também com a experiência do seu marido, que é médico, né, o que as pessoas sentem falta, por exemplo, o que acaba primeiro, né, comida, água, como é que funciona essa coisa dos mantimentos? No terremoto de Kobe, muita gente faleceu em incêndios, vocês devem se lembrar. Sim. Então, quando teve o terremoto de Kumamoto, a primeira coisa que a cidade fez foi fechar a tubulação de gás de toda a cidade. Então, nós ficamos sem gás, né? Sem gás e sem energia por algum tempo, sem água também. Sim. Então, é muito difícil eu te dizer o que faz Depende mais falta. Do caso, né? Depende da situação, né? Falta tudo. Tá bom. E só enfatizando, né, o que você estava comentando, que nós recebemos ajuda da comunidade brasileira, nós recebemos 2 caminhões lotados de mantimentos da Associação Brasileira de Toyohashi. Sim, a ABT, né, para quem não conhece, é uma associação que tem uma foto que realmente tem feito muito, né, não só em caso de desastre, mas também com brasileiros que passam necessidade, né, o trabalho deles é bem interessante. E o rapaz que foi dirigindo, que é o Daniel Aguena, hoje a mãe dele está assistindo, ele tirou folga no trabalho para vir dirigindo esse caminhão, e como não tínhamos onde colocar os mantimentos, porque a cidade estava em pânico, a própria prefeitura de Kumamoto não sabia onde estocar os mantimentos, nós levamos os mantimentos para o hospital, onde meu marido trabalha, e nós distribuímos lá. Então, os meus agradecimentos para o Daniel, para a mãe dele, a Sônia, que está assistindo hoje. Tá? E também, logo, 2 dias depois, nós recebemos um outro caminhão vindo de Tóquio, né, do pessoal da Cibrasil, que também lotou um caminhão com fraldas geriátricas, fraldas infantis, água, arroz.
Enfim, nós recebemos muita coisa, vocês veem aí a gente... Que maravilha. Realmente essa são duas questões importantes, né? Uma é a solidariedade, né, que a gente está em falta hoje, né, no mundo de hoje, as pessoas estão um pouco talvez egoístas, mas no momento desses a gente vê como o japonês tem essa solidariedade quase no DNA, né, uma coisa que já... E os brasileiros que moram aqui também entram nesse espírito, né, que é uma coisa muito interessante. E a outra coisa é a responsabilidade pessoal, né, das pessoas saberem se preparar. Aqui a Maria Cristina Antunes está falando que a comunidade brasileira é solidária em muitas partes do mundo, é incrível, realmente isso é um orgulho nosso, né? Eu quero conversar com o Nelson daqui a pouquinho, mas chegou uma pergunta interessante aqui do Haru Albuquerque, que é um professor lá da província de Yamanashi, professor de português, inclusive, que é realmente importante, porque na semana passada, quando a gente falou de Kobe, a gente falou que uma das coisas que o consulado, que muitas pessoas fizeram, foi a repatriação, né? Então, pessoas, por exemplo, que ficam sem emprego, ficam sem casa, ter ajuda para voltar no Brasil. Mas a pergunta, ele fala, eu sei que o tópico é desastres naturais, mas eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o Covid, né? Como que a gente pode se tranquilizar, como o consulado pode tranquilizar os brasileiros sobre voltar ao Brasil com os números de infecções tão altos? Quer dizer, se a gente tivesse um acidente nesse momento, né, seria terrível, porque será que a gente dá para voltar, né, para o Brasil nesse momento? E se a gente voltar para o Brasil, a gente periga de não poder voltar para o Japão depois, né? Porque o Brasil está virando um celeiro de novas cepas e tudo. Como é que... eu gostaria de fazer essa pergunta, direcionar essa pergunta para o cônsul, por favor, Ney. Olha, nós não podemos tranquilizar os brasileiros. Eu pessoalmente, também estou muito preocupado. Eu não escolheria de voltar para o Brasil nesse momento de dificuldade, a não ser que eu tivesse muitas garantias e, de preferência, se eu tomasse vacina. Sim. Porque a situação no Brasil, eu devo dizer, sinto muito, talvez com certo privilégio, que aqui no Japão a situação é bem mais tranquila, nós estamos seguros. De qualquer maneira, num caso de desastre, os brasileiros não necessariamente teriam de retornar para o Brasil. A primeira hipótese é tentar colocá-los no Japão, em algum local de segurança. Exatamente. E eu gostaria de ressaltar, retomando um pouco o que disse a doutora Neuza, a comunidade é muito mais importante do que os consulados. Nós podemos ajudar, nós temos um papel de infraestrutura, por exemplo, de comunicar. Uma coisa importante, nós falamos com as famílias no Brasil, nós podemos montar um grupo de trabalho no Brasil para transmitir informação, porque lá as pessoas ficam muito preocupadas e consultam o Itamaraty no Brasil. Então nós temos que fazer essa ligação. Agora, a comunidade é quem se ajuda. A comunidade é muito mais forte, muito mais poderosa e muito maior. E o brasileiro, olha, quando vem para cá, ele aprende muitas coisas, o povo... O japonês é muito coletivista, mas o brasileiro é muito solidário. E nos deslizamentos que houve em 2018, no sul, aqui no sul, chegou um pouco em Kumamoto, mas foi pior em Okayama. Os brasileiros deram exemplo, inclusive para japoneses, porque houve uma cena famosa que todo mundo estava deixando lugar e uma brasileira voltou para ir salvar uns anciãos para tentar ajudar, e os brasileiros eram os únicos que voltaram para ajudar. Então, nós também somos muito solidários, e a comunidade brasileira aqui é exemplar e sabe se ajudar. Muito obrigado. Então, essa é a resposta para o Haru Albuquerque sobre o que fazer, né, se a gente precisar voltar para o Brasil nesse momento. Então, o recado talvez não seja uma boa hora, eu também concordo. Nelson, deixa eu falar com você, que você está aí quietinho, mas o Nelson sempre é muito interessante com os seus comentários e as suas contribuições, né? Para quem não estava aqui semana passada, ele é jornalista, ele fez parte da primeira equipe de cobertura que foi para Kobe. E a minha pergunta para o Nelson é o seguinte, né? Assim, quando essa questão assim de você que é jornalista e acompanha tudo, você concorda que dá uma impressão, a gente assistindo pelas notícias, que o número de chuvas torrenciais e de tufões e deslizamentos está aumentando, ou é impressão minha? Não, está aumentando. No sul do Japão, está tendo um aquecimento maior do mar. Você tem um aumento de 0,5 graus, eu acho que em 5 anos. Isso gera uma massa de vapor que transforma isso no tufão ou nas chuvas, né? Sim.
Okinawa sempre foi um roteiro para os tufões passarem. De alguns anos para cá, esse roteiro está mudando. O que está acontecendo? Os tufões estão subindo mais. Então, estão atingindo a área do sul do Japão, alguns chegam até Chiba e até Tóquio. Mas o mais importante, assim, no caso de tufão, no caso de chuva, é possível você fazer uma previsão do que vai acontecer. Então é muito importante consultar o site da JMA, da Agência de Meteorologia do Japão, que eles fizeram um investimento absurdo, colocaram um satélite no ar para fotografar e tem informações em português, né? É muito importante falar isso. Exatamente, tem uma página em português, ele é atualizado instantaneamente, ele diz em que momento, a que horas está chovendo, eles fazem uma previsão de 1 ou 2 horas adiantado, então dá tempo de você, olha, sua região, assim, tem informação sobre deslizamento, informação sobre chuva. No caso de terremoto, a informação, dependendo da área, ela chega para você 1 ou 2 minutos antes de você ter o abalo. Sim. Por causa do tremor, né? Então dá tempo de você, pelo menos, pegar o capacete e entrar debaixo da mesa. Em alguns casos, tá? Exato. No caso de enchente, dá tempo de você pegar a mochila, pegar suas coisas e sair de casa e ir para um abrigo. Muita gente que não, eu não acredito em previsão. O brasileiro tem essa mania de dizer que não acredita em previsão do tempo. Mas assim, eu posso dizer que a previsão do tempo hoje no Japão, ela acerta 99,9%. Então, impressionante, né? Se sair um aviso na sua televisão dizendo que vai chover e que o alerta é nível 3 ou nível 4, pega a malinha e pesquisa onde você deve se refugiar e vá para esse lugar, né? Exatamente. Sim, consultar o consulado acho que é importante, mas isso fica para depois que vier o acidente. Então, antes, você tem que se proteger. Exatamente. E nessa hora, assim, o mais importante é você ter acesso à informação. Se você não tiver acesso à informação, se você não tiver um celular que te diga que olha, está tendo um tremor, ou vai vir uma chuva pesada, então é interessante você se cadastrar em vários sites. Existem vários aplicativos que dão esse tipo de informação. Eu acho que é importante. Informação é sempre importante. Exatamente. E, inclusive, uma coisa interessante que a Rosa Hirose, que infelizmente a gente não está conseguindo a conexão com ela, mas ela também é a nossa convidada de hoje, né? Ela está lá em Hiroshima, ela mandou umas fotos super interessantes, inclusive o Lincoln talvez pode colocar essas fotos enquanto eu estiver falando aqui das inundações, né? Mas ela falou uma coisa interessante, que o pessoal até ouviu, né? Que tinha uma advertência, a Rosa conseguiu voltar. Rosa, estou falando de você agora. Que as pessoas conseguiram, né, quer dizer, chegaram a ouvir a advertência, olha aí, como que ficou o rio, né, que ia ter uma chuva forte para as pessoas tomarem cuidado, mas elas meio que ignoraram, né, essa advertência, pensando que fosse só mais uma chuva de verão, que aqui no verão a gente tem chuvas fortes e tal, mas olha só o estado que ficou aqui, né, a inundação, quer dizer, talvez pela questão do aquecimento global, seja lá o que for, mas, por exemplo, aqui em Tóquio, em fevereiro, hoje está bastante frio, né, fez 7 graus, mas no fim de semana passado estava 23 graus. Quer dizer, a gente está vendo, por mais que tenha negacionismo no Brasil sobre aquecimento global, sobre queima da Amazônia, sobre o governo sempre evitando a responsabilidade sobre isso, né, não seguindo lá as diretrizes do Acordo de Paris, etc., para nós que estamos aqui, a gente está vivendo os efeitos disso, né? Como vocês podem ver aí, porque, se tem vários governos, não só do Brasil, né, que estão sendo totalmente responsáveis em relação ao meio ambiente, obviamente isso está afetando, sim, a mudança climática, e isso é a questão. Por isso que talvez muitos brasileiros que estavam aqui ignoraram. Mas uma outra razão de ignorar essas advertências, eu acho, é que a gente tem muitas advertências aqui no Japão. Então, como é que a gente faz para saber diferenciar, né, essas advertências, assim, jogando para você de novo, Nelson, porque a gente está falando desse assunto, né, assim, como que você faz para entender primeiro, né, entender as advertências, provavelmente lugares que não tem advertência em português, né, que isso é importante lembrar também, que se a gente está em Nagoya, né, em Hamamatsu, tem bastante coisa em português, mas se você está em outras regiões, não tem nada em português, né. A página da JMA, dependendo do que você precisa ver, por exemplo, previsão do tempo, informação sobre o tufão,
mapa de grau de perigo, esse tipo de informação, você acessando o site, ele vai ter um grau de gravidade. Então, você, dependendo do grau, ele vai dizer para você, olha, saia de casa, aí você sai correndo de casa. Tem que seguir, né? Tem que seguir. Exatamente. Então, tem muita gente, por exemplo, quando teve o terremoto no norte do Japão, que teve aviso de tsunami, a NHK não parava de falar, olha, tá vindo tsunami, tá vindo tsunami, tá vindo tsunami. As pessoas foram para a praia tirar foto. Então, muita gente morreu porque foi tirar foto na praia, né? E aí, assim, esse provavelmente foi um dos grandes aprendizados, né? Então, a NHK, quando ela avisa, ela diz, olha, não se aproxime, tá? Por problema de tsunami, não se aproxime do mar ou dos rios, né? Então, isso é muito importante, ouvir o que a televisão está falando. Se a televisão, você não está entendendo o que a televisão está falando, liga para o seu amigo e pergunta o que está acontecendo, alguém que entenda japonês. Né? Então, isso que o Kon está falando de ter uma network, isso é muito importante. Né? Então, se você não fala japonês, você deve ter um amigo que fala japonês, e ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Né? Então, se apoie nas pessoas também que moram ao seu redor. Deixa eu passar essa pergunta para o Yogo, né, para o policial. Assim, a gente tem informações em português que vêm da polícia, por exemplo, advertências sobre enchentes. Tem informações desse tipo que são dadas em português? Sim, tem. Na verdade, eu recomendo isso, né? Chamado Pode aproximar um pouquinho mais da tela. Da polícia, primeiramente, nosso site, né? Nosso site da Polícia de Light também tem materiais feitos em português, né? Certo. Tem muito. Então, por favor, verifiquem no nosso site. E, além disso, existem muitos sites, né? Por exemplo, da província de Aichi, que trouxe hoje, né? Como assim, né? Guia de prevenção de desastres. Aconselho ler primeiramente. Aqui tem muita coisa, muita informação úteis. Por exemplo, o que se preparar no kit, etc, né? Exatamente. Quando acontecer desastre. Certo. Tá bom, muito obrigado. Em outras regiões, geralmente os anúncios são feitos só em japonês, principalmente, por exemplo, na hora que tem enchente, né? Então, inclusive, a gente teve uma matéria bem interessante na NHK sobre isso, sobre o grupo de brasileiros que acabou não entendendo, e não sei, teve até gente que morreu, se não me engano, foi em Nagano. Mas houve um programa bem interessante sobre isso, inclusive as medidas do governo para fazer um anúncio em português mais fácil, né? Mas uma coisa interessante também, a gente falou sobre negacionismo agora há pouco, quer dizer, eu falei sobre negacionismo, né? Que o Nelson estava falando, o pessoal foi na praia tirar fotos, né? Outra coisa também que chocou muito a gente aqui é que muitos brasileiros, durante, né, a pandemia e tudo isso, no verão foram para a praia, principalmente aí na região de Hamamatsu, né, que tem as praias onde tem muitos brasileiros e tudo. Então, eu queria pedir para o cônsul também como que a gente pode aconselhar, né, os japoneses que estão aqui não entrar nessa onda negacionista, né? A Monique Souza está escrevendo aqui como o consulado pode ajudar a conscientizar os brasileiros sobre questões de desastres naturais cada vez mais frequentes devido a mudanças climáticas, como uma comunidade que elegeu o presidente negacionista. Quer dizer, é viável a realização de eventos, materiais informativos, etc. Cônsul, como é que a gente pode mudar um pouco nessa mentalidade assim, de que é tudo mentira, não existe, só é uma gripinha, mudança climática é coisa de maricas, essas coisas que a gente tem ouvido no Brasil, aqui no Japão não funciona, né? A gente tem que levar isso a sério. Como é que a gente pode aconselhar a comunidade nesse sentido? Bom, a pergunta é feita, de certa maneira, me deixa um pouco complicado, porque eu represento o governo, não é uma escolha minha. Isso é um jogo da democracia. O governo eleito, ele está mandatado pelo voto dos eleitores para fazer a política dele. Pessoalmente, eu não sou um negacionista e eu, desde o início, procurei orientar a minha conduta através de um órgão que também é oficial, que é a Organização Mundial da Saúde, de forma que eu sigo as melhores recomendações de base científica e procuro fazer dentro do que o governo, dentro do que a política do governo requer dos seus agentes,
aquilo que me parece o mais razoável, o mais consciencioso. Durante a pandemia de Covid, nós usamos o Facebook, e esse é outro ponto que eu queria falar sobre o desastre. Nós publicamos muita coisa, eu sempre boto os links da JMA, que o jornalista Nelson tem frisado, é muito bom, eu mesmo vou lá sempre ver o que está acontecendo para me aconselhar. Eles abriram uma seção em língua estrangeira, estão publicando coisas em português, já havia em inglês, mas começaram a publicar em português. Japan Meteorological Agency, agência meteorológica japonesa, é JMA na sigla em inglês. É muito bom esse site. Nós publicamos essas informações lá. E quando, voltando ao que eu ia falar, na pandemia, nós procuramos sempre passar através do Facebook as melhores recomendações. Nós seguimos rigorosamente no consulado todas as recomendações de distanciamento social, uso de máscara e, dentro do que a ética profissional permite, eu não sou negacionista, naturalmente, e eu procuro seguir o que há de melhor na ciência e inclusive, uso o Facebook para combater fake news. Eu mando notícias sobre isso, procuro divulgar dentro do que é oficial as melhores práticas. É o que eu posso fazer. Exatamente. Muito obrigado, senhor Costa. Muito importante para nós, brasileiros, ouvirmos de uma autoridade do Brasil essa postura, né? Que é justamente a gente fica um pouco, assim, até sem graça, né? Porque, por exemplo, do verão, quando estava recebendo, porque eu, como uma pessoa pública, também acabo recebendo reclamações dos brasileiros, e as pessoas falando, você não pode fazer nada, o pessoal está na praia fazendo churrasco, e assim, eu não posso fazer nada, quer dizer, se as pessoas estão nessa onda suicida no Brasil também, as praias lotadas, é uma coisa que realmente a gente não pode impedir, mas pelo menos a gente pode aconselhar, né, que é o que o Consul está fazendo, e que eu acho que todos nós estamos aqui justamente para isso, né, para dar informações que não são fake news, né, isso é muito importante, muito cuidado com essas ondas que vêm aí no WhatsApp, essas bobagens todas, né, minha tia de vez em quando ainda me manda uma coisa aí, sabe, que você vê da cloroquina, sei lá, umas coisas que a gente tem que tomar cuidado, assim, averiguar quais são as fontes, né, e seguir as informações corretas, está aqui. Então, essas autoridades e essas pessoas super idôneas aqui, né, nossos convidados, estou muito honrado de ter a participação de vocês, porque são essas pessoas que a gente tem que ouvir, né, sabe, doutora, psicóloga, sabe, policial, são pessoas que sabem o que estão fazendo, que são profissionais, que não são amadores, não estão dando palpite, né, não estão falando sobre achismos, sobre o que é a situação, mas os fatos reais sobre o que significa viver no Japão, um país que tem desastres mesmo, que a gente tem que se preparar e ter essa responsabilidade, né, de cuidar da gente mesmo e cuidar da nossa família e, na medida do possível, ajudar a comunidade como um todo, né. Voltando para a doutora Neuza, é um prazer falar com você, né, conta para a gente, assim, nessa experiência, né, depois de tudo, desse terremoto terrível, você estava aí, né, você viveu o terremoto que acho que poucos brasileiros experimentaram um terremoto dessa magnitude. Como que tem sido, assim, a reconstrução da cidade, que é uma coisa impressionante como é rápido, né, como que o japonês supera rapidamente o desastre. Quer dizer, se a gente for para Kumamoto hoje, a gente ainda vê muitos resquícios do terremoto? Eu acho que poucos, viu? Mas o castelo, né, porque aquela parede de pedras que vocês viram, a foto, ela foi destruída em 20 locais, mais ou menos. Quer dizer, desabou, então ainda não, eles não permitem a entrada na área do castelo. Eles montaram como é que eu vou falar? Existe uma maneira de você visitar o castelo sem ter que entrar. Certo, sem correr perigo, né? Correr Mas, assim, perigo. Essa coisa da reconstrução, assim, como é que você vê no seu dia a dia, por exemplo, como é que funciona, né? Não é o governo que vai lá e conserta tudo, são as próprias pessoas, né, pelo que eu entendo. Sim, o meu prédio, né, eu moro num apartamento, num prédio de apartamento de 14 andares, no 11º andar. E uma das escadas de emergência... Não é esse prédio aí não, né? Espero que não seja esse prédio. Esse prédio, puxa vida, teve bastante estrago, né? Nossa, foi muito, muito. Acho que tem até outras fotos. Esse daí é um detalhe da escada de emergência. Que medo, né? Que ela ficou totalmente trincada. Mas assim, logo depois do terremoto,
eu acho que a maioria dos arquitetos e engenheiros do Japão vieram aqui para a cidade e fizeram uma avaliação dos prédios, de todos os prédios daqui da cidade de Kumamoto. E aí eles avaliavam e colocavam um cartaz verde se fosse liberado, amarelo se tivesse que ser reformado e vermelho se tivesse com risco de desabamentos. Nossa. Então eles fizeram essa avaliação assim muito rápida, mas muito rápida mesmo. E os prédios que estavam com risco de desabamento foram demolidos e a maioria essas áreas transformaram em estacionamentos. Então quando vocês vierem para cá, vocês vão perceber que tem muitas áreas no meio de vários prédios, tem uma areazinha que virou estacionamento. Que foi demolição, né? Foi um prédio que foi demolido e aí está sendo utilizado como estacionamento. Mas foi bem rápido, bastante. Inclusive eu estou falando isso porque a gente bateu nessa tecla na semana passada também, que é superação, né? Que por mais a nossa intenção aqui não é assustar ninguém, pelo contrário, né? Justamente prevenir, mas dar essa mensagem também que a gente está num país muito seguro, né? Apesar desses desastres, né? Dessa propensão terrível, né? Tem um amigo que brinca que os japoneses foram para o lugar mais perigoso do mundo, né? Por que eles vieram parar aqui? Mas apesar disso, que a gente está sobre, vocês devem saber, né? Sobre falhas geológicas, por isso que tem muitos terremotos, né? Mas justamente por causa disso, né? Os japoneses são muito preparados e, acima de tudo, desenvolveram essa mentalidade de reconstrução e de não reclamar muito, né? Na verdade, isso que mais me surpreendeu, né? No dia 11 de março de 2011, foi que logo em seguida, no dia seguinte, você via as pessoas ali que tinham perdido família, tinham perdido casa, tudo já limpando, né? Limpando e assim, o shoganai, né? Nada pode ser feito, então não vamos reclamar, vamos seguir adiante. Isso para mim é a melhor lição, né? Como o cônsul Ney disse, né? A gente aprende muito aqui com o japonês, mas para mim essa foi a melhor lição, né? Assim, que a gente não perde tempo, né? Com reclamações, a gente simplesmente é prático, né? Assim, faz o que precisa fazer antes e quando acontece o desastre, faz o que precisa fazer depois, né? Nelson, como é que é a sua experiência assim, nesse sentido? Assim, como que você vê, depois de 31 anos, é isso, né? 31 anos de Japão, como é que você lida, né, com essa... É difícil para nós brasileiros, né? A gente vem de uma outra mentalidade, assim, como é que você vê essa superação do japonês e essa atitude em relação aos desastres? Também a gente pode estender isso para a Covid, né? A relação do japonês em relação à Covid não é desespero, né? Não é histeria, é muito pragmático, né? Olha, quando teve o terremoto de Kobe, eu escrevi uma matéria para o Estadão e o título era Gambare Kobe. Então, você vê em tudo quanto... Toda vez que acontece algum acidente ou alguma catástrofe, você vê essa palavra Gambare Tokai, né? Então, não tem uma tradução para o português, mas é uma coisa, vamos lá que vai dar tudo certo, né? Exato. Então, esse espírito dos japoneses, né? E eu acho que isso vem muito do budismo, né? Confucionismo também. Confucionismo aconteceu, vamos tocar a vida para frente, que se segue, porque o Japão é um país que foi destruído por uma guerra, tá certo? Com 2 bombas atômicas, se reergueu e se transformou na segunda maior economia do mundo, né? Então, esse espírito japonês é uma coisa que eu acho que a gente tem que se espelhar, tem que copiar e, se possível, levar isso para o Brasil. Exatamente, e para o mundo inteiro, né? Sim. Eu acho que a gente tá sentindo isso também pelas participações, assim, que a gente vê que os brasileiros que estão aqui, eles têm já uma atitude bem mais pragmática também, e assim, eu acho que o que muita gente, depois da semana passada, o que ficou bem claro, assim, conversando com as pessoas que assistiram às lives e tudo, é que muita gente
não estava preparado em termos assim de ter, apesar da gente morar aqui, apesar da gente ter esses exemplos todos, né, apesar do policial aqui com a gente dando esses ótimos conselhos, a gente não se prepara muito, né, assim como os japoneses se preparam. Então, por exemplo, aquela coisa de comprar água, ver o vencimento da água, ver o vencimento dos alimentos, né. Então, acho que isso talvez pode ser assim o principal conselho, né, que fica para nós. Então eu gostaria, a gente já está com 5 minutos, infelizmente, eu gostaria de começar conversando mais uma vez com o Sunei Bittencourt, falar sobre uma mensagem, assim, né, para terminar essa coisa de hoje e para deixar alerta, assim, os brasileiros que a gente está entrando de novo na temporada dos tufões, né, a partir de março, abril começam a vir de novo, então o que a gente pode falar, assim, para a comunidade se preparar? Bom, informação, eu acho que houve uma unanimidade aqui do que todos falaram, é um ponto importante. As pessoas devem se preparar, devem se informar bem, procurar os sites, as páginas da internet onde tem essas informações. Eu mesmo vou, agora, depois dessa conversa, vou aproveitar para voltar a levantar essa questão no consulado, ver se botamos mais informação, mais links na nossa página. As pessoas devem se preparar. E as pessoas têm que viver com confiança. Nós estamos num momento difícil, não são só esses desastres que ameaçam, é a realidade da pandemia agora e dessas variantes que colocam em risco sério, sobretudo o Brasil. Então, apesar de tudo, nós temos que ter confiança, porque só há uma coisa que vai nos ajudar, é trabalhar muito, fazer as coisas certas, seguir as boas orientações, evitar a desinformação e a mentira fabricada, ter muita solidariedade, trabalhar conjuntamente, procurar nós como comunidade, inclusive nós também, agentes governamentais, trabalharmos juntos, porque essa é a nossa força. Vamos ter perdas no caminho, elas não dependem de nós e muitas pessoas vão sofrer, mas nós somos fortes o suficiente para atravessar isso. Essa é a minha mensagem e é o que eu posso fazer. Muito obrigado. Palavras muito sábias, muito confortadoras de Ney Bittencourt, nosso cônsul-geral lá em Nagoya. Muito obrigado. Um aviso aqui, o cônsul, infelizmente, já está assim, né, para sair do Japão, depois de muitos anos aqui com a gente. A gente ainda não sabe a data, né, porque a gente está esperando as coisas se resolverem lá em Brasília. Parece que está um pouco complicado por lá. Mas muita sorte, viu, para o senhor daqui para frente. Muito obrigado pela ajuda. Gostaria de passar a palavra, então, para a doutora Neuza também, Neuza Miko Miyata. Umas palavras finais, assim, uns conselhos para os brasileiros. Uhum. Sim, bom, eu acho que o nosso cônsul fez um resumo de tudo que eu penso, mas só acrescentando um item, é muito importante a pessoa que mora aqui, o brasileiro que mora aqui no Japão, ter ligações com japoneses da própria Sim. comunidade de onde reside, porque isso vai facilitar a obter informações corretas, né, para que abrigo a pessoa deve ir, ou então se tiver dúvidas em relação aos kits, né, terremotos ou outros kits de emergência, troque ideias com amigos japoneses e com certeza eles ajudarão. Eu acho isso muito importante. Muito obrigado. Palavras da psicóloga doutora Neuza Miko Miyata, que está com a gente hoje lá de Kumamoto. E a gente já está ficando sem tempo, então, mais uma vez, muito obrigado também ao policial Yogo Toshiki, nosso colega que fala português super bem, super simpático. Muito obrigado pelas informações. Desculpa que a gente não teve tempo de entrar em mais detalhes, mas, como eu disse, as pessoas podem entrar no site da polícia, no site do consulado e ver mais informações. E muito obrigado mais uma vez, Nelson Toyomura, pela sua participação sempre simpática, sempre muito bem informado, né? E também para Rosa Hirose, que está lá em Hiroshima. A gente não conseguiu conversar muito por causa da internet, mas obrigado, viu, Rosa? Mais uma coisa, pode falar. Só uma coisa, né? Sim. A senhora Neuza já comentou que eu queria dizer, né? O importante é sempre ter contato com a sociedade, a comunidade japonesa também, para ter comunicação e informação também. E para quem tem crianças, seria mais fácil, né, ter contato com a comunidade japonesa. Por exemplo,
para saber onde que fica o local de abrigo. Mas quem não tem esse tipo de contato, por favor, procurem o contato. E, por exemplo, né, sabe que tem um tipo de treinamento chamado Bosai Kunren, tipo treinamento, exercício contra a prevenção de simulações, né? Simulações, né? Então, é melhor participar disso, né? Tá bom. Então, poderá ter muita informação. E também, hoje em dia, as prefeituras estão procurando dar se alguém seus amigos participarem dessa entidade, lá também poderá ter bastante informação, né? E por favor, difunde para a comunidade. Muito obrigado. E a gente, infelizmente, está sem tempo. A conversa foi muito boa. Muito obrigado a todos vocês e obrigado a todo mundo que participou aqui com as mensagens. Depois a gente vai entrar e responder as mensagens uma por uma. Semana que vem nós estamos de volta com a terceira parte dessa série sobre desastre. A gente vai falar naturalmente sobre o 11 de março, porque a gente vai estar chegando perto dessa data terrível. A gente vai lembrar um pouco desse terremoto, falar um pouco sobre tsunami também, que é outra grande ameaça. Mas por enquanto é só. Muito obrigado por assistir o Renato Brandão Live, obrigado aos convidados e até semana que vem.